currículo de Milton Cunha é de dar inveja em muitos intelectuais. Pós-doutor em História da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, ele também tem mestrado e doutorado em Letras e Semiologia pela mesma instituição. É graduado em Psicologia. Atualmente é professor da disciplina de Produção de Carnaval na Associação Brasileira de Produção Cultural. A experiência na Avenida também é extensa. Passou por várias escolas do Rio de Janeiro, entre elas a Beija-Flor, a Unidos da Tijuca e a campeã de 2020, a Viradouro. Também passou pelo Carnaval Paulista, trabalhando na Leandro de Itaquera. Além disso, ele é diretor artístico dos espetáculos da Cidade do Samba, área que abriga os barracões das escolas de samba. Ainda foi carnavalesco em uma escola de samba em São Luís, na Argentina, e trabalhou em espetáculos ligados à maior festa brasileira por todo o mundo. Na televisão, além das transmissões dos desfiles de carnaval na Globo, ele também já comentou o Festival de Parintins, sobre o qual também é especialista. Além de ter sido jurado de um show de talentos na Record. Nós estamos recebendo hoje no portal Memórias da Cultura e do Esporte de Brasília esta grande figura que é um mestre do carnaval brasileiro, professor, pós-doutorado em História da Arte, Semiologia, Psicologia pela UFRJ, carnavalesco, apresentador de televisão, enfim, um monstro sagrado do carnaval brasileiro. Aí, Milton Cunha, queria começar que você rapidamente fizesse o seu currículo extenso, mas contasse um pouco como é que foi sua trajetória até você chegar de Belém do Pará e cair de cabeça no carnaval carioca. Então, eu acho que a minha formação ela é um pouco prática, porque eu sou um folião, eu sou da rua, eu sou das esquinas, eu sou do papo no boteco. Então, eu tenho esse lado vívido, prático, muito grande. Eu escuto muitas histórias, eu gosto de andar na rua, no supermercado. Então, eu tenho uma coisa de vivência. Tenho uma coisa de muito estudar, porque eu adoro ir ao banco da universidade. Eu adoro os velhos mestres. Eu adoro quando aqueles professores de 80, 90 anos, aqueles notórios saber, aqueles decanos, eles começam a vomitar a sabedoria deles. Eu sou fã e eu vou mesmo, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tô lá no banco do colégio, no banco da universidade, porque nunca é demais escutar as pessoas que têm muita experiência, né? Então hoje, do alto dos 60, tendo vivido muito, eu vejo que quando a gente chega com 80, 90 é muito melhor, porque aí a gente acumulou mais ainda. Tenho também um lado muito recluso de simplicidade. Eu valorizo muito a verdade da vida, então eu não entro nessa da fama, do dinheiro, do poder, isso tudo é ilusório. Então, assim, a vida da gente são nossos núcleos, nossa família, nossos amores, nossos casamentos, nossa casa e tal. Então, juntando isso tudo, tem o ator, que cria o personagem, que fala, que se enfeita, que brinca, que é o folião. Então, lhe contando, eu não sou um só, eu sou muitos Miltons. Então, eu não tenho esta unidade. Na verdade, eu me construo a partir do estilhaço. Então, eu junto os cacos e vou. Sim, mas especificamente o carnaval, o Milton carnavalesco. Como é que você chegou de Belém para o Rio de Janeiro, e aí como é que você caiu no carnaval? Como é que foi a sua porta de entrada O Rio pro de carnaval? Janeiro, ele me interessava porque ele era uma cidade grande, ao contrário da Belém do Pará, a minha, e lá tinha a indústria do entretenimento, no Rio. Então, quando eu vim em 1982, para o Rio de Pau de Arara, com R$100 no bolso, eu venho atrás da cidade que se diverte. A cidade que tem muita boate, muito teatro, muito cinema, porque eu ia trabalhar com isso, com esse entretenimento. Então, me interessava o cinema, a televisão, o que fosse. E eu queria trabalhar. Trabalhei para Chico Recarey, o rei da noite carioca, durante 10 anos, e ele me apresentou o Anísio. E o Anísio, então, me puxa para Beija-Flor.
Então eu tinha uma carreira como produtor de moda, como apresentador da Noite Carioca. Eu trabalhava no Scala, no Asa Branca, no Andetruá, nas casas do Chico, Circo Zoom, e o Anísio me puxou para o carnaval. Então eu já tinha destilado. Eu tinha destilado no Salgueiro, eu tinha destilado na Portela, eu tinha destilado na Grande Rio, no ano da O Luar, da Lua, do Alexandre Lousada. Então eu tinha alguma noção de Sapucaí. Mas fazer escola eu não tinha essa noção. Eu não tinha feito nem bloco de sujo. Eu tinha feito cenário para ópera, balé, já tinha feito. E figurino para filmes e tal. Agora, o carnaval, eu durmo psicólogo, produtor de moda e acordo carnavalesco da Beija-Flor. Como eu não tenho medo de nada, como o medo não foi um norteador da minha vida até aqui, eu me joguei e disse, vou conseguir. Vou fazer Margarete Me. E era pós Joãozinho 30, pós Maria Augusta. Então tinham tido 2 mestres gigantescos, admiráveis, e eu lá, eu tinha o quê? 30 anos, Seu gente. primeiro carnaval foi o Margarete Me? Foi o Margarete Me. Minha primeira experiência que é Sapucaí. Sapucaí. A gente fica em 5º lugar. Eu ganho o estandarte de ouro de melhor ala com Canoas Indígenas. Bárbara Eliodora, a grande crítica de teatro, a maior do Brasil, deu 10 no enredo, tirei 10 de ponta a ponta em enredo, mas um carro pegou fogo. O carrossel da rainha da primavera brasileira, o último carro pegou fogo e aí a gente foi parar em 5º lugar. Mas o Pamplona grita na transmissão, lindo, desfile lindo. Então, porque o Pamplona, ele tinha me xoxado. Logo quando a escola entra, ele diz assim, vamos ver esse menino tá estreando esse desfile sobre essa mulher que desenhou essas florzinhas. Ele me dá uma xoxada. Aí o desfile começa a passar e é muito potente, porque como eu não tenho passado de carnaval, eu sou absolutamente despudorado. Eu começo a apresentar umas fantasias muito doidas, uns carros muito alucinados. A minha comissão de frente dos meninos beija-flor beijando as bromélias que dançam na ponta é um arraso já no começo. Então, aí ele vai mudando e vai dizendo, desfilhando e tal, e termina me elogiando horrores. Então, foi um triunfo, foi bom. Ô Milton, o carnaval carioca, vamos dizer assim, né? Ele evoluiu muito, né? De quando começou, na Sim. Praça 11 e tal, Sim. né? E hoje há não é uma polêmica, mas é um desafio, é como mesclar a tradição da escola de samba com a modernidade. Como é que você encara isso? Quer dizer, essa mudança, essa virada de fio do carnaval? Como manter a tradição do samba, a tradição, os fundamentos da escola de samba com a modernidade? A gente está arrumando para os 100 anos do primeiro concurso. 32, o primeiro 32, desfile. o mundo esportivo, O tá primeiro certo, desfile, tá certo, isso, começa lá e tal. Aí, nesses 100 anos, nunca foi pacífico. Nunca foi. Foi sempre tensão, negociação, coloca novos quesitos, troca, não é mais roda-roda, agora é em cortejo. Então, assim, a tradição, ela é uma justificativa que não tem emplacado muito nesses 100 anos de competição, não. Porque, se você for ver, o desfile da escola de samba sempre se deslocou era só cetim. Daqui a pouco é lamê, daqui a pouco é tecido de paetê, daqui a pouco começam os jornais a dizer o samba morreu porque a grande bailarina do Teatro Municipal colocou a ala coreografada do minueto, a Mercedes Batista. E nessa do samba morreu, o samba morreu, Paulo Barros matou o samba, a coreografia. E o samba continua, a escola de samba cada vez mais potente. Então, o que eu acho? Eu acho que a escola de samba, por ser uma criação da prática da vida da negritude, das franjas da cidade do Rio de Janeiro, porque é preciso bater nessa tecla, é preciso tributar
ao negro periférico a criação da inteligência do desfile das escolas de samba. É preciso dizer, olha gente, isso aqui é a inteligência negra de periferia. Eles criaram alá, carro, alá. É uma estrutura de narrar uma história que não tem paralelo no mundo, né? Então hoje o mundo copia. Você tem escola de samba cantada em japonês, em inglês, em francês. Então é um modelo copiado. Mas essa tradição que tenta segurar, ela é negociada o tempo inteiro. Mulher pode cantar no carro de som, aí lá vai a Clara Nunes, a Surica, uma confusão. Não, mulher não pode. A mulher pode tocar na bateria da Mangueira, não para. Sempre negociou, sempre foi uma briga, esse equilíbrio dos tradicionais com os modernões. E vai continuar essa tensão, vai continuar essa negociação. Para que a gente possa introduzir o assunto sobre o Carnaval de Brasília, eu queria que você falasse uma outra coisa. Hoje nós temos o Carnaval do Rio de Janeiro, do Grupo Especial, e de São Paulo, do Grupo Especial, que são grandes espetáculos. Tá? Mas nós temos escolas de samba e desfiles de escola de samba em praticamente todos os estados do Brasil. Né? Como é que o Rio de Janeiro, por exemplo, tem a Intendente de Magalhães? Tem. Né? Como é que é essa coisa de a gente valorizar não só o grande espetáculo, mas valorizar também o desfile das pequenas cidades, que, na minha opinião, representam a preservação da manifestação cultural que é o Carnaval. Né? Primeiro, então, dizer que a escola de samba, o desfile da escola de samba, originário das primeiras décadas do século XX, no Rio de Janeiro, ele vai migrar. Então, ele vai para a Uruguaiana com o pessoal da Marinha, que leva as escolas de samba, o sentimento do amor pelo samba para lá, né? Funcionários públicos trazem o samba, a escola de samba, para Brasília. Então, o samba, nascido nas franjas do Rio de Janeiro, migra e vai pegando caras novas. Cada povo, cada cidade pega e reformula. Amapá, o Carnaval Caboclo, o desfile da escola de samba com os tambores do Mar Abaixo, do folclore, que é lá o tambor deles. Então, são vários sotaques. O Carnaval, o desfile da escola de samba vai pegando caras outras. Acontece que a indústria do espetáculo, a indústria do entretenimento, a partir da virada do milênio, final do século XX, início do XXI, 2000, a indústria do entretenimento se apossa dos dois grandes, Rio e São Paulo. Vende ingressos, constrói palco fabuloso, luz, transmissão para o mundo inteiro, uma loucura. Indústria do espetáculo, indústria do entretenimento. E a pergunta vem assim, Milton, quem não está nessa grande indústria do entretenimento Rio-São Paulo, como é que você acha? Eu acho que a existência de desfiles em todas, né? Você tem, se você for contar, 300 municípios brasileiros fazem carnaval, fazem desfile de escola de samba. Então, é uma tentativa do povo se expressar. Eu acho que a escola de samba serve para que as comunidades muito pobres, muito abandonadas, se expressem. Então, por que serve para esse modelo de expressão artística? Porque o que acontece na escola de samba? Cada um faz o que sabe. Se você mora lá na comunidade e sabe compor, você compõe. Se você sabe tocar, você toca. Se você sabe cantar, você canta. Se você sabe dançar, você dança. Então, nessa se você sabe, todo mundo sabe alguma coisa. A bordadeira, o pintor, o ferreiro. E nisso você vai aglutinando este povo por décadas e eles vão tendo laços de afeto. Então, existe escola maior e escola menor? Não. Toda escola é amor dos seus fundadores, dos seus componentes. O que existe é mais dinheiro, mais investimento da indústria, mais visibilidade, porque as grandes redes de televisão pegaram. Então, quando você
você me pergunta sobre os pequenos carnavais, sobre as pequenas cidades, eu tenho viajado muito nessas décadas, o Brasil todo. Eu tenho visto desfiles de carnaval emocionantes, né? Então, eu sempre acho que o samba triunfa, o sambista triunfa, é coisa do povo brasileiro contar suas histórias através das escolas de samba. Então, do Oiapoque ao Chuí, eu encontro gente apaixonada nos interiores, fazendo as escolas de samba. Então, é um poder da expressão popular. Uma outra questão, Milton, que eu queria abordar com você é o seguinte: nos últimos anos, aqui em Brasília, isso, por exemplo, aconteceu com muita força, tentou-se criar uma falsa polêmica entre as escolas de samba e os blocos de rua, né? Aqui em Brasília chamam de bloquinhos, né? Os governantes optaram por investir nos blocos, primeiro porque é mais barato, né? Segundo porque eles davam um retorno de mídia mais imediato com aquela multidão, e quando na verdade não existe essa polêmica. Não né? existe. Em todo lugar, no Rio de Janeiro, em São Paulo, os blocos cresceram nos últimos anos, né? Mas a escola de samba, o bloco tem que conviver harmonicamente, né? Não se pode, sem falar que há blocos e blocos, né? Temos o Cordão da Bola Preta, temos o Cacique de Ramos, mas temos também o bloco que toca funk, que toca rock, o bloco que não anda, né? Como é que é essa relação? E principalmente a relação disso com o poder público? Então, os dias de carnaval, os 5 dias de folia, são uma expressão urbana. Então, é a urbis que se manifesta, tirando as pessoas de suas casas e elas vão à praça pública. Quando a urbis, quando o urbano, quando o morador das grandes cidades sai de sua casa e vai para a praça, ou ele vai para o bloco ou ele vai para a escola de samba, que são 2 movimentos culturalmente distintos. A escola de samba tem uma história, o bloco está mais ligado às manifestações medievais de cordões, de bufões, mágicos, circenses, carroções de cigano. Então, o bloco, nesse modelo desorganizado, vai quem quer, entra quem quer, dança quem quer, ele é um modelo de alegria que muito interessa aos dias de folia das cidades. Acontece que, ao lado disso, cresceu uma exibição artística de cortejo negro, que é a escola de samba. São tão diferentes que o bloco desfila num horário mais de tarde, mais diurno, e a escola de samba encontrou, nas madrugadas, a sua visualidade de espetáculo. Então, sim, é uma falácia, é um erro, é uma mentira que eles disputem. Eles não disputam nada, são 2 manifestações completamente complementares. Uma complementa a outra nos dias de folia. Então, a urbis, a cidade, precisa dos blocos, porque muita gente que não quer ir para o sambódromo, não quer vestir aquela fantasia, comprar aquela fantasia, vai com qualquer roupa e desfila e brinca um pouco ali. Então, o bloco dá um glamour diurno para as grandes cidades. E a escola de samba completa com esse espetáculo visual dela. Então, as cidades precisam das 2 manifestações. Os dias de folia precisam das 2. Qual é a diferença? O bloco está muito ligado à crítica social, usa muita máscara, as marchinhas criticam muito. As autoridades, o delegado, o poder, o presidente, o governador, o deputado, aquilo que está mais ali em voga na mídia naquela hora. A escola de samba não, ela trabalha os grandes enredos, ela trabalha as grandes histórias e ela é visualmente apuradíssima, porque são vários cenários bonitos desfilando nas alegorias, são várias fantasias lindíssimas. Então, um espetáculo é mais visual e o outro é mais diversão. Bom, vamos chegar então a Brasília. Vamos. Nós estamos há 8 anos sem desfile das escolas de samba e aí, esse ano, por uma obra e graça do Divino Espírito Santo, Milton Cunha cai em Brasília, né, trazido pela Secretaria de Cultura, para ser o curador do projeto Escola de Carnaval. Queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, sobre essa experiência e como é que você avalia a contribuição que a Escola de Carnaval pode dar para o renascimento do Carnaval de Brasília. Então, primeira coisa é assim,
Depois do ano 2000, começou uma perseguição à arte popular. Isso porque os caretas, a tradição, os ditos limítrofes religiosos, eles começaram a ascender ao poder e começaram a demonizar as manifestações populares, né? Então, a partir do ano 2000, a gente começa uma guerra santa entre grupos de manifestação popular e o poder neopentecostal. Então, a gente já está há 20 anos vivendo essa coisa de acaba com isso, isto é coisa do demônio, isto é coisa que destrói a família. Então, claro, é um discurso de extrema-direita, é um discurso de gestor público que não quer gestar para a coisa pública, ele quer gerir para o grupo dele, para o grupo que dança a música dele. Quem não dançar. Nessa perseguição, a gente começa a ver que algumas cidades, nessas cidades começa a perder força o movimento carnaval, folia, escola de samba e bloco. Então, em algumas, os prefeitos, os mandatários chegam até a proibir as manifestações. Solução 1, o povo vai à rua à revelia. Solução 2, o povo aceita e fica. Lá no Rio, mesmo com o prefeito neopentecostal, a escola de samba peitou. Ele proibiu os ensaios técnicos, elas foram para as suas ruas, para as suas comunidades desfilar. Então, é um embate? Estamos vivendo um embate? Sim. São tempos de embate desse pensamento extremado, direitista, que quer demonizar esse tipo de manifestação do povo. É o racismo estrutural? É o racismo estrutural. Você tem os brancos no poder querendo demonizar a expressão popular negra. Então, em Brasília, agora puxando para Brasília, né? Brasília sofre uma rasteira de um gestor que promete, e quando ele sobe ao poder, neca de pitibiriba. Então, há 8 anos, a folia brasiliense olha atônita esta falta de vontade política de reacender a chama da poderosa folia brasiliense, né? Então, Brasília que já viveu tempos de esplendor, Brasília que já viveu épocas de glória, de grandes desfiles, ela tenta encontrar vontade política para trazer de volta o respiro das grandes agremiações de samba e blocos. Meu amado chama de o Divino Espírito Santo, a obra e graça do Divino Espírito Santo. Vontade política. Vontade política, Ibanez determina que a cultura dele reacenda a chama de escola de samba e bloco, folia. Bartô, secretário, pega Sol, Solisângela e Sol Montes reestrutura os editais, as vontades políticas. Quando ela começa a escrever em 2021 os editais de 2022 de escola de carnaval e tal, é ali que está nascendo a vontade política de trazer de volta os grandes desfiles. Então precisa de vontade política e precisa de dinheiro, precisa de verba, de fomento à cultura popular. Se o teatro clássico tem, se a orquestra sinfônica tem, e nada contra o balé, nada contra, mas se eles têm, a verba carimbada deles, cultura clássica, clássica branca do teatro, nós, povo, temos que ter a nossa. Então, separa-se uma dinheirama, né? Porque isso é dinheiro também, viu, gente? Não é só vontade, não. Tem que ter dinheiro. E começa, então, o primeiro dos editais, que é a escola de carnaval. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 8 meses de trabalho, de prática, de disciplinas, trazendo as estrelas do Carnaval do Rio para reacender a chama do talento. O talento está todo aqui em Brasília. Então, é cutucar os grandes mestres-salas, os grandes cantores, os grandes compositores, os grandes mestres de bateria. É só trazer de novo para o abraço, é fazer as pessoas se olharem, as pessoas se respeitarem. Então, quando você convoca 22 agremiações,
8 blocos, 14 escolas de samba e dizer: o poder mora em vocês. Então vamos dançar juntos? Vamos fazer aula de mestre e porta-bandeira? Vamos fazer aula de bateria? Vamos tocar juntos? Então é uma forma de fazer as pessoas terem consciência da grandeza. Então, foi o primeiro passo de um processo que agora já vive a sua segunda fase, né? Que é a fase dos editais de competição, dos editais de estrutura e tal. Então, é um tempo milagroso de vontade política e de existência de verba. Então, quando você vive, né, verba, vontade política, você só precisa reacender a chama do artista, a chama das 8 agremiações de bloco e das 14 escolas de samba. Quando você junta os artistas, que são sambistas, o dinheiro, a vontade política, você tem o recomeço de um processo de vida que deu-lhe uma parada e que agora retoma. Então, é o renascimento da folia brasiliense. Nesses 9 meses, né, da Escola de Carnaval, qual é a avaliação que você faz desse processo, do ponto de vista dos resultados, da participação das pessoas da cidade? Qual é a tua avaliação desse projeto que se concluiu agora e passa para uma outra etapa? Olha, o triunfo maior são os 22 artistas carnavalescos. Esses eu acho que despontaram como destaque no grupo de alunos em geral. Então, eu acho que os 22 artistas carnavalescos, eles estão realmente interessados, empenhados, participativos, aprendendo, se juntando. Então, acho que tem a disputa de poder dos presidentes. Acho que os presidentes ainda estão numa fase intermediária de percepção de que a União terá que fazer a força. É preciso que eles viabilizem a união deles para que os concursos se estabeleçam. E, além de presidentes e artistas carnavalescos, você tem lá os artistas da comunidade. Passistas, mestres de porta-bandeira, bateria, compositores, enfim, você vai tendo todos os outros, né? Fazedores de chapéus, os chapeleiros, as costureiras. Então, eu acho que é um processo de 2, 3 anos para que retome a glória. Eu acho que começa nesse primeiro ano, meio que aos trancos e barrancos, mas tem que ter. É melhor ter do que não ter. Então, é melhor feito do que perfeito. Então, mesmo que não seja perfeito, não tem problema. Faz, coloca na rua e vamos ver o caminho de volta da glória da folia brasiliense. O fósforo está arriscado, o primeiro lastro está andando e os foguetes vão explodir lá na frente. Então, para finalizar, eu vejo essa tua fala como uma boa notícia. O professor Milton Cunha avaliza a volta do desfile das escolas de samba em 2023 em Brasília? Então, primeira coisa é assim, como é grande, tradicional, bonito, histórico, o fôlego da folia de Brasília. Então, primeira coisa, está entre as 5 folias com longevidade. Então, Brasília se estabelece como um referencial, uma cidade com folia boa, com blocos bons, com agremiações boas. Então, primeira coisa, a minha percepção conhecendo o carnaval do Brasil todo estamos entre os 5 núcleos de folia mais importantes do Brasil, Brasília. Avalizo a volta dos desfiles porque vejo que o lastro já está andando sozinho. Então, sei que tem problemas, mas eu vejo mais glória do que problemas. Eu vejo mais pessoas empenhadas em empreender e eu acho que o resto vai vir a reboque aprendendo com os próprios erros. Então, sim, eu acho que são tempos de esperança, são tempos de semente plantada. Vamos jogar água porque vai florescer. Muito obrigado, Milton. E com esse aval luxuoso, nos vemos na Avenida em 2023. Força, Brasília!